Quais são os critérios usados pelos juízes para julgar as provas? E aonde os cavaleiros e amazonas perdem mais pontos? Estes são alguns dos tópicos que eu converso agora com a juíza internacional 4 estrelas e também juíza nacional Cláudia Mesquita. Cláudia, vamos começar explicando quais são os critérios que os juízes usam para dar cada nota. É objetivo? É um critério totalmente objetivo. Obviamente, você tem o lado subjetivo também da questão, mas o que a gente fica mais preocupado na hora da reprise, tá, da competição, é você levar em consideração a parte de qualidade. O que se vê muito é em relação à qualidade. O que eu quero dizer com isso? Você está fazendo uma prova, por exemplo, você tem que partir ao galope em A. Se você partir ao galope uma passada antes de A, mas com uma qualidade excepcional, você vai ter uma nota melhor do que alguém que parta em A e que saia, por exemplo, perca o contato com o cavalo ou aconteça alguma intercorrência, alguma coisa nesse sentido. Então a nota dessa segunda pessoa seria um pouco mais baixa. Então são critérios objetivos. Você tem internacionalmente um book que a gente chama, tá? Onde você tem todos os aspectos das figuras, o que é correto, o que não é correto e quais são os graus que são dados. Por exemplo, mudança de pé simples. O que é uma mudança de pé simples? Você vem do galope, você tem que pôr o cavalo ao passo, 2 a 3 passadas de passo e partir ao galope. Quando eventualmente você vem do galope e cai ao trote, nem que seja meia passada, a nota não pode ser superior a 4. Isso é uma coisa objetiva. Todo mundo faz isso. O que vai levar em consideração se essa nota vai ser 4 para menos ou 4? Se houve nessa transição, galope, trote, no caso, né? Se o cavalo saiu da mão, se você perdeu o contato, se o cavalo pulou para algum lado, alguma coisa assim, e aí você vai baixar, em vez de ser 4, vai para 3, 2, 1. É mais ou menos isso. Tá. Quando o conjunto muda de categoria, na nova categoria mais avançada, os juízes já olham exercícios que eram cobrados na anterior com mais rigor? Obviamente, quando você muda de categoria, isso é que nem uma pirâmide, aquilo vai espremendo. Tá? Os conceitos que você utiliza numa série elementar, vamos dizer, o que você, por exemplo, um exemplo, você entra ao trote e faz um alto em X, ok? Na série elementar é admissível que você parta com uma passada ou 2 de passo e depois pegue o trote. Num grande prêmio, por exemplo, que é a prova máxima, tá? Isso é inadmissível. A entrada é o galope, por exemplo, alto, e você tem que partir ao trote. Se você der 2 a 3 passadas de passo, a tua nota vai cair. Então, à medida que você vai subindo na pirâmide de grau de dificuldade, obviamente as notas você vai buscando mais coisa, né? Vão ser apertadas. Em que momento os conjuntos mais perdem pontos bobos, assim? O que me vem à cabeça é desenho sempre, mas tem outras situações? Com certeza, a maior parte nas séries mais fracas, elementar, preliminar, iniciantes, de um modo geral, é a parte de desenho. A gente diz que é a geometria. Tá? Então, numa reprise, muitas vezes se pede círculos de 15 metros. 15 metros você tem que fazer um círculo até a linha de quarto. Passou da linha do meio, tem a linha de quarto. E as pessoas, às vezes, ou vão para 20 metros, que é a largura do picadeiro, ou vão para menos de 15 metros. Então, isso é um agravante. Tá? Esse eu diria que é um dos pontos principais. Outra coisa também é que as pessoas mais novatas no adestramento, muitas vezes não se utilizam do que o picadeiro pode lhe oferecer. O que o picadeiro pode lhe oferecer? O trabalho onde você reúne mais o cavalo, você acerta o cavalo, é no canto. O canto é o segredo do adestramento, tanto a nível mais iniciante como a nível internacional, níveis mais altos. O canto é onde você trabalha o cavalo para conseguir fazer as coisas melhor apresentadas nas retas ou nas figuras no modo geral. E as pessoas adoram comer canto, né? Adoram, principalmente o pessoal iniciante adora comer canto. Eles fazem uma meia volta muitas vezes, né? Então a coisa foge um pouco do controle. Mas o canto eu diria que é um dos pontos específicos para você conseguir controlar e reunir o cavalo ou consertar o cavalo. Existe alguma pontuação média ou atingir alguma nota que sinaliza que o conjunto está apto ou deve mudar de nível? Obviamente, se você tem, por exemplo, a gente tem que pensar que uma reprise, o máximo atingível seria um 100%, concorda comigo? Vamos pensar em percentuais, né? Se você está com 55%, você tira uma nota de 55%, obviamente você
passou da metade, mas ainda não está uma coisa brilhante, né? Obviamente você deve ter tido uma série de problemas durante a reprise que ainda não conseguiu resolver. Então eu diria que essas pessoas que estão nesse patamar deveriam para o próximo ano pensar em continuar na mesma nível técnico, no mesmo nível de prova, tá? Agora, se você faz uma reprise, consegue 70%, 80%, não uma única vez, veja bem, porque às vezes isso é importante dizer, porque às vezes depende do concurso que você entra, tem uma série de coisas que acontecem no concurso, às vezes tem umas defasagens de notas, tá? Pode acontecer, não é costume, mas pode acontecer. Então eu diria que esses 70%, se você obtiver durante uma série de testes, de uma série de competições, aí sim, 70%, 65%, você pode passar no ano seguinte para um outro nível, tá? Uma outra série. Agora, se você está fazendo 45, 50, 55, obviamente você não conseguiu atingir o nível técnico exigido para passar para uma outra série. Mas o nosso regulamento possibilita que você, se você quiser, você passa. Ninguém te prende. Tá? Aqui tá todo mundo livre aqui, tá certo? Tá? Então, se você quiser ir para cima, você vai. O que ocorre muitas vezes é que às vezes as pessoas têm 2 cavalos, um cavalo mais iniciante, então tem uma série de dificuldades iniciais com esse cavalo, e tem um pouco mais adiantado. E aí vão passando, e o pessoal vai jogando assim, né? Mas é basicamente isso. Notas acima de 70% ainda são, acompanhando os rankings aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, ainda são mais difíceis, né? Por quê? Eu não diria que são difíceis. As provas mais fortes você já tem uma série de 70%, 71%, 72%, você já encontra isso. Obviamente as pessoas precisam apresentar um trabalho para essas notas. Essa é uma pergunta muito interessante. Nos últimos Jogos Olímpicos eu tive o privilégio, né, eu fui convidada para julgar uma série de seletivas aqui no Brasil. E foi muito bom, porque vinham juízes de fora, normalmente era um júri de 5, né? Sendo que 2 juízes normalmente 5 estrelas e os outros eram 4 estrelas, tá? O pessoal aqui da área da América do Sul. E foi muito interessante porque, ao final, as mesmas notas que nós demos para os cavaleiros brasileiros, tá? Foram as notas repetidas durante os Jogos Olímpicos. Isso foi muito bom, porque sempre existe uma dúvida se no Brasil, inclusive os juízes 5 estrelas que vinham, né, que vieram, tá certo? Se havia uma divergência de nota. Não, em absoluta. As mesmas notas, se você pegar lá o gráfico, você vai ver. As mesmas notas, os mesmos percentuais obtidos aqui no Brasil para os cavaleiros brasileiros, tanto dos juízes da América do Sul, como os juízes internacionais 5 estrelas, foram exatamente as mesmas dadas nos Jogos Olímpicos. Isso é muito importante. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem feito uma série de intercâmbios de juízes, tá? Em provas, a gente vai para fora também julgar e vice-versa, e o nível técnico para julgamento está igual, não há divergência. Tá? Agora, internamente, nacionalmente, obviamente, nós temos, não temos tantas notas 70 acima, tá? Por quê? Porque muitas vezes não apresenta o trabalho para isso. Também não adianta você dar uma nota 70 só para dizer que deu 70. E não é, né? Não é verdade. Passar a mão na sua cabeça não funciona, você concorda comigo? Concordo. Não é por aí, porque eu posso te dar 70 hoje e amanhã vir um pessoal de fora e vai te dar 45, aí você vai dizer assim, pô, Cláudia, você me deu 70 e agora o fulano de fora veio e me deu 45? Obviamente pode ter acontecido alguma coisa, mas você tem que ser honesta, tá certo? Então, você vai dar 70 quando realmente dá para dar 70, né? É isso aí. Uma coisa, você citou os Jogos Olímpicos, né? E uma coisa que me chamou a atenção foi, às vezes, o cavaleiro entra, o conjunto, e entrou, as notas já saíram ali na hora, então um movimento tirou 80% e aí teve caso no outro tirou 60%. Como, traduzindo isso para pessoas mais amadores, as notas, elas começam no início do movimento e terminam no fim da figura, né? No meio disso, é melhor, se for corrigir, tirar uma nota ruim num e partir bem para o próximo? Como funciona? Eu vou te dar um exemplo muito claro, tá? Inclusive em provas iniciantes, é típico. O movimento em si, a figura em cima da reprise, ela subdivide em 3 partes, tá? Vamos dar um exemplo. Você entra em A, na linha do meio, alto em X e parte ao trote em X, vira à direita em C.
Então, o que a gente, como juiz, vai olhar? Eu não vou olhar só o seu auto. Muitas vezes o pessoal pensa que o auto é a parte mais importante. Fez o auto quadrado, acabou, né? Acabou. E o resto que vá. Não é isso. Eu estou olhando você entrar desde o ponto A, ou seja, quando você entra na arena, tá? Então você tem essa linha desde A até a X, nós estamos verificando isso. Aí tem o auto e tem a sua partida. Aquilo que eu falei, que na parte, nas reprises elementares, é admissível você entrar ao trote, o auto, partir 1, 2 passadas de passo e pegar o trote, tá? Isso é admissível nas séries mais elementares, preliminares, isso é possível. Nas séries mais altas você já não pode fazer isso, tá? Então, na realidade, nós estamos olhando desde que você entra, até você virar em C. Se acontecer alguma coisa naquele meio do percurso, ou pode subir a nota, ou pode baixar a nota. Não é só o alto. O alto não é o ponto, quer dizer, é o ponto principal, mas tem uma série de coisas no meio do caminho que você tem que levar em consideração, tá? E com relação a pessoas que acabam fazendo movimentos superiores ao pedido na reprise, por exemplo, entra na linha do meio e precisava, na linha diagonal, precisava fazer um trote em X e faz a mudança, ou é para fazer um trote de trabalho mais forte, faz passagem. Como que fica o julgamento dessas apresentações? Por exemplo, se você tinha que entrar na linha do meio, você tinha que fazer uma mudança de pé simples, por exemplo. Tá? Galope, passo, galope. E você fez um trote. Vamos baixar a tua nota. Nós vamos baixar a sua nota. Tá? Se esse problema que você teve alterar o circuito, por exemplo, você tinha que fazer um círculo em E. Você vinha na parede, tinha que fazer um círculo de 10 metros em E. Você, sei lá, cortou em E e foi fazer do outro lado, mudou o teu circuito. Então aí eu bato e te dou um erro. Você tem direito a voltar e fazer aquele movimento. Uma outra coisa que é interessante, fazendo um link com isso, as pessoas precisam entender o seguinte, que elas só podem voltar, se eventualmente elas esquecerem um movimento, tá? Elas só podem voltar a fazer esse movimento se o juiz bater o sino. Você não pode voltar e fazer o movimento por conta própria. Você passou, esqueceu de fazer o círculo em E e foi-se embora. E o juiz ainda não bateu, tá para bater, qualquer coisa assim. Aí você resolve, faz uma meia volta, volta lá e faz de novo. Você não pode fazer isso. Mas e se ele não bater o sino? Se ele não bater, são outros 500. Aí é um pepino para ele vai, tá certo? Aí tem tem o lado do cavaleiro, tal, mas ele vai abaixar essa nota, porque esse movimento não foi feito. Existe um caso muito típico que nós tivemos aqui no Brasil, já tivemos nas provas nacionais também. Na São Jorge, você entra em M, corta, faz pirueta ao passo à esquerda, depois você faz pirueta à direita. O que aconteceu? A pessoa veio ao passo em M, em vez de fazer a primeira pirueta para a esquerda ao passo, ela fez para a direita. Porque a pirueta você sempre faz para o lado que você entra. Tá? Você está na linha, se você vira à esquerda, a tua pirueta vai ser para a esquerda. Ela fez o inverso, ela fez para a direita. E o juiz não percebeu. E aí foi para o outro lado e fez para o outro lado. Quer dizer, ela fez uma... Não sei se você me entendeu. Ela fez uma para a esquerda, uma para a direita e uma para a esquerda. Fez ao revés as duas. Então o que aconteceu? A primeira você pode dar como erro. Mas o juiz não bateu e não percebeu. E ninguém do júri percebeu. Ok? Só perceberam no final, quando vieram falar, tal coisa. Então, como é que você deve trabalhar isso como juiz? A primeira se dá como erro. A segunda, você não pode considerar erro. Por quê? Porque o juiz deveria, tecnicamente, ter batido. E aí, se batesse na primeira, ela ia refazer corretamente, e a segunda ela teria acertado. Você concorda comigo? Então, você dá a nota da segunda valendo, tá? Normal, e a primeira você dá como erro, e fica assim. Então existe uma série de coisas no meio, isso são questões técnicas de julgamento, né? Cláudia, muito obrigada pela entrevista. Para terminar, qual a sua dica, assim, qual o conselho que você dá, principalmente para quem está começando na prova, nos níveis mais básicos? Eu acho que uma coisa que é muito importante nos níveis mais básicos é que a pessoa consiga ter um ritmo constante, desde que inicia a sua prova até o término. O que a gente vê tradicionalmente, as pessoas entrando, por exemplo, num ritmo de trote de trabalho, daqui a pouco no meio da prova eles começam a correr, vão para um trote médio, depois volta para um trote reunido, isso fica inconstante. As pessoas têm que
conseguir um ritmo do início ao fim, tanto no trote, tanto no galope, como no passo. Isso é uma questão primordial. Uma outra coisa que é muito importante, que a gente analisa, quem está na casinha analisa, é a questão da qualidade. Hoje em dia a gente dá muito mais ênfase à qualidade do que à perfeição de fazer naquela letra. Você pode passar meio metro para frente e fazer o exercício, mas de uma forma desastrosa, ou você fazer 2 metros antes, mas perfeito. Essa qualidade, muito mais a qualidade do que realmente a coisa pontual que nós estamos buscando hoje em dia. Ok? Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Conteúdo completo está em www.adestramentobrasil.com.